Continuando do episódio anterior, Ryuto diz para Kurose que é o namorado da Shirakawa, deixando ela e todos da sala chocados ao verem isso. Os caras ficam sem entender nada, e acham que ele está falando bobagens, que isso não pode ser verdade, mas Shirakawa confirma dizendo que isso é verdade, deixando todos da sala de boca aberta com essa revelação. Os caras então dizem que se ela está saindo com um idiota feito ele, ela deve ser uma garota muito boazinha, que ela é um anjo de pessoa, e o rejeitado com isso fica até animado, dizendo que vai chamá-la para sair de novo. E as garotas comentam que isso significa que os rumores dela ter sugado os namorados eram todos mentira. E Kurose com isso sai daí pistolado com essa situação. E Ryuto vai seguindo ela. E nas escadas Ryuto pergunta se foi ela quem espalhou esses rumores da Shirakawa. Kurose confirma. Ryuto então pergunta o motivo disso, do porquê ela fez isso. Ela então diz que é porque queria ser a número 1, que não queria deixar aquela mulher tirar mais nada dela. Ryuto fica sem entender. Kurose então diz que Shirakawa Runa é sua irmã gêmea, o deixando chocado com isso. Ele acha que ela está zoando, afinal elas não são nem parecidas e têm sobrenomes diferentes. Kurose então explica que seus pais se divorciaram e ela ficou com o sobrenome de sua mãe, e também diz que sua mãe se casou mais uma vez, mas se divorciou de novo no mês passado, e então voltaram a morar com seu avô. Ryuto com isso entende que elas são realmente irmãs gêmeas, mas Kurose odeia o fato de ser sua irmã, dizendo que Shirakawa desde pequena soube ter mais atenção, e fez com que todos da família mimassem, mas diferente da Shirakawa, ela é mais reservada e teve dificuldades de interagir, e quem teve que se mudar foi ela, e quem teve que mudar o nome foi ela, e quem teve que mudar de escola também foi ela, e com isso ela se sentiu injustiçada, e nesse momento ela entendeu que nunca seria feliz a menos que se tornasse uma garota amada como a Shirakawa, então ela se esforçou muito para ser diferente. Ela queria que Shirakawa visse que ela também pode ser uma garota que todos amam, mas mesmo assim Shirakawa continuou sendo a número 1, e todos da turma e todos da escola inteira amam. Ryuto ouvindo isso, pergunta se foi por esse motivo que ela espalhou os rumores da Shirakawa. Kurose não nega, e fala que ele deve sentir nojo dela agora. Ryuto diz que o que ela fez foi errado, mas ele acha que entende como ela se sente. Kurose com isso fica pistola, perguntando o que ele pode entender de sua vida. Ryuto diz que realmente não sabe o que ela sente em relação a seus pais, mas diz que ela é meio parecida com ele, ao menos é isso que ele sente, e diz que também tem dificuldade para revelar seus sentimentos, que fica com medo da opinião das pessoas, e logo se pergunta se as pessoas o odeiam, e acha que eles são parecidos nesse aspecto. Quando ele olha para Shirakawa, ele vê alguém tão diferente. Ela é sincera com todos e age de forma natural, sem rodeios, que ela é como sou. Mas se ele ou ela tentasse ser como a Shirakawa, acha que eles só iriam se perder. Kurose diz que já sabe disso. Ryuto então diz que tem certeza que ela achará alguém em sua vida, dizendo que um dia quando ela conhecer alguém de que ela realmente gosta, porque ela não tenta ser simplesmente uma pessoa que lhe amará. Kurose ouvindo isso fica pensativa e fica meio sem jeito, e escorrega na escada e começa a cair, mas Ryuto chega a tempo e a segura perguntando se ela está bem, a deixando corada. Kurose então diz para Ryuto deixar sozinha. Ryuto então sai daí, e Kurose fica sentada pensando na vida, e quando Ryuto está voltando para a sala, Shirakawa vai falar com ele, e a Nicole aparece também, com seu olhar assustador, deixando Ryuto assustado, mas Nicole apenas diz que ele mandou bem, e sai daí toda descolada. Na saída, Shirakawa pergunta para ele se está tudo bem, afinal ele queria tanto evitar que as pessoas soubessem que eles namoram. Ryuto diz que isso é verdade, mas ele odeia ver as pessoas achando que ele é algo que não é. Shirakawa com isso fica tocada, e pergunta se ele fez isso por ela, e começa a chorar do nada. Shirakawa então percebe que os rumores chegou nele, e se pergunta quem começou isso. Shirakawa diz que a Kurose já deve ter falado delas. Ryuto confirma. Shirakawa então se desculpa, ela queria ter contado para ele antes, mas perdeu o momento certo para isso, e diz que a Kurose é uma boa menina, de verdade. Bom, Shirakawa pergunta se ela não pensou se os rumores eram verdadeiros. Ryuto diz que não. Shirakawa então comenta que ele não sabia como ela era antes deles namorarem, então como ele acha isso? Ryuto diz que isso é verdade, mas ele gosta de quem ela é agora. Além disso, vendo ela hoje, ele pode imaginar como ela era, e diz que sabe que ela não é alguém que faria isso. Shirakawa ouvindo isso até se cora. Ela ficou feliz. Ryuto então diz que o passado não importa, o passado fica no passado. Shirakawa com isso diz que ele está certo, que não vai se incomodar com o passado nem com rumores, mas ainda assim Shirakawa se pergunta por que a Kurose se mudou para essa escola, e voltando para Kurose sentada pensando na vida, ela não sabe o que fazer. Ela não esperava sentir o que sente agora, e pensa no Ryuto, e diz para si mesma que não pode começar a gostar dele, porque se ela se apaixonar por ele, ela ficaria em segundo lugar de novo. E no dia seguinte, Ryuto em casa está em pânico, pensando como as pessoas irão reagir depois de ele anunciar seu namoro na escola. Já na escola, Ryuto pensa se eles irão apontar o dedo e rir dele, ou vão insultá-lo, dizendo que um cara como ele está muito
muito longe de merecer a Shirakawa. E na sala, ele percebe que tudo está tão normal que é quase decepcionante. Nesse momento, a Shirakawa chega na sala falando com ele, e muda de cena para eles numa hamburgueria, com Shirakawa comentando do que ela havia dito antes, de que ele queria gostar de algo que ela gosta. Aquilo deixou ela muito feliz, então por isso ela quer gostar de algo que ele também gosta, e fala isso toda fofa, que o maluco não consegue resistir a isso. Ela é muito cativante. Shirakawa então pergunta para ele o que ele faz nos finais de semana. Ryuto diz nada que mereça ser mencionado. Shirakawa com isso pergunta se ele faz coisas que não pode contar. Ryuto todo nervoso diz que não é isso, e Shirakawa supôs que são coisas safadas, mas Ryuto nega isso. Ryuto então diz que faz coisas tipo assistir live de gameplays e coisas assim, mas Shirakawa não entende e pergunta o que é isso. E Ryuto com isso começa a falar do Talkin, que é seu favorito e tal, e acabou se empolgando demais, e fala mais que o necessário como nerd novamente, que deixou a Shirakawa toda bugada, sem entender nada. E quando ele olha para Shirakawa, percebe que fez aquilo de novo, mas Shirakawa com isso diz que quer assistir uma dessas lives de gameplay. Ryuto pega o celular e coloca num vídeo, e enquanto Shirakawa fica olhando a gameplay, Ryuto não tira os olhos dela. Ele percebe que ela está muito perto, e fica todo corado. E Ryuto olhando para Shirakawa começa a refletir, que se ela realmente está começando a gostar mais dele do que antes, se pergunta se pode beijá-la agora. E no dia seguinte, ele vai contar isso para seus amigos, dizendo que quer beijá-la, mas não sabe como. Seus amigos com isso ficam pistolas, e perguntam por que ele foi perguntar isso logo para eles. Seus amigos então se lamentam, porque ele tem tanta sorte, que ele se exploda. Bem, isso é o que eles gostariam de dizer, mas pelo bem da amizade, eles vão guiar ela em seu caminho para a maturidade. E Ryuto com isso fica tocado. Seus amigos então se gabam, dizendo que achar um jeito de beijar é moleza. Mas depois de um tempo deles pensando uma ideia, acabaram indo conhecer Jesus, e te diz que está na cara que isso é impossível para eles, e se lamenta com a realidade. Ryuto com isso pede desculpas, de que eles estão certos, e pensa que se um beijo é demais, então que tal segurar suas mãos. Depois disso, Ryuto convida Shirakawa para ir no parque Ueno, e Shirakawa diz que vai, e fica muito empolgado em poder ir com ele. E na sala é revelado que ele planejou isso com seus amigos. A operação quer segurar a mão da Shirakawa. O plano é ele convidá-la para um passeio de barco, e quando ela tentar ir para o barco, ela vai cair e ele segura sua mão. É um plano perfeito, diz ele. E nesse momento a Sensei chama ele para resolver uma questão, e ele fica desesperado porque estava pensando no plano e não ficou com atenção na aula, mas o Kurozu salva, dizendo a questão e a página. Ela então responde a Sensei e agradece a Kurozu pela ajuda, e Kurozu pede para Ryuto que ele não comece a odiá-la, e fala isso toda corada. Ryuto diz para ela ficar de boa, que ele não a odeia, e Kurozu fica feliz com isso e tenta disfarçar. E depois disso a cena muda para Shirakawa e Ryuto no parque, e Ryuto finge que não sabia que podia andar de barco aí, e tenta convidá-la, mas Shirakawa interrompe, dizendo que fez algo para ele comer, meio nervosa, e estica sua mão com a marmita toda vermelha. Ryuto com isso fica emocionado, todo corado, e vai comer a marmita, mas a comida acabou ficando toda bagunçada, e Shirakawa fica para baixo, mas Ryuto diz que está tudo bem, e come mesmo assim. Ele diz que está gostoso, o que deixa Shirakawa bem feliz com isso. E nesse momento Ryuto recebe uma mensagem da Nicole, perguntando se ele já comeu tudo, porque senão já sabe, né? Shirakawa vendo a mensagem de Nicole começa a rir, e diz que na verdade fez ela ligar várias vezes para acordá-la e ter tempo de fazer tudo isso. E Ryuto olhando para Shirakawa, acha muito divertido sair com ela, mas tem seu plano e fica pensando na vida, e Shirakawa nota ele meio diferente. Eles então caminhando por aí, Shirakawa comenta que andar de barco parece muito bom. Ryuto com isso não perde tempo e a convida para andar de barco, e ela diz sim, claro. E quando Shirakawa já estava a ir para o barco, ela pisa em algo e começa a cair, e Ryuto nesse momento pensa que é sua chance, e tenta segurar em sua mão, mas não deu certo. Shirakawa pula direto para o barco, seu plano falhou. Eles então vão andar de barco, mas enquanto Shirakawa está toda feliz, Ryuto está caladão, pensando em seu plano que falhou, e tenta se acalmar, pensando que terá mais uma chance quando forem descer. Mas quando eles vão descer, seu plano falhou novamente, o deixando para baixo. Eles então vão caminhar pelo parque, e Shirakawa comenta que andar de barco foi divertido, e fica puxando assunto com Ryuto, mas Ryuto está para baixo, pensando na vida. Ele gosta dela e por isso quer tocá-la, mas por gostar dela não quer magoá-la, e pensa que se ela soubesse as segundas intenções, aposta que ela vai ignorar a vontade dela e deixá-lo fazer qualquer coisa. Mas para ele não pode ser assim, porque acabaria sendo igual aos seus ex-namorados. Shirakawa então olhando para ele, para e pergunta se ele tem algo a dizer, dizendo que sabe no que vai dar isso, que seus ex-namorados agiam assim antes de começarem a falar que queriam terminar. Shirakawa diz que sinceramente não queria terminar, mas Ryuto com isso manda ela esperar um pouco,
Ryuto e pergunta do que ela está falando. Shirakawa então pergunta se ele não vai pedir para terminar. Ryuto diz que não, é nada disso. Shirakawa com isso questiona do fato dele estar com o rosto todo sério. Ryuto então diz bem alto que não tem nenhuma intenção de terminar com ela, que o que ele estava pensando era, mas não consegue dizer, e apenas pede para ela andar de barco novamente. Shirakawa com isso pergunta se ele gosta tanto assim de barcos, e Ryuto fica calado, todo corado. E Shirakawa vendo isso dá um sorriso e diz que vai andar de novo, mas dessa vez vão para um barco diferente. Ryuto com isso se decidiu, e vai fazer uma mudança nos planos. Ele vai parar de esperar, vai juntar coragem e tomar iniciativa. Ela então estica sua mão para ela segurar. Shirakawa com isso fica até corada, e segura essa mão para subir no barco. E Ryuto agora está feliz, admirando sua mão. Eles então andando de barco. Shirakawa diz que esse barco foi a escolha certa, já que pôde pegar em sua mão. E também diz que tem pensado nisso ultimamente, que queria segurar sua mão. Então tem tentado ficar mais perto dele que o normal. E pergunta se ele não percebeu. É claro que não, né? O cara é retardado. Ryuto então diz que também queria segurar sua mão. E nesse momento ela entende e se levanta. E vai até ele lentamente. E beija ele. Essa mina é atacante, porque se fosse para depender dele, esse beijo só ia sair na segunda temporada e olha lá. Ryuto com isso fica todo corado. E Shirakawa diz que eles estavam pensando na mesma coisa, e admite que quer ficar mais perto dele, e quer gostar mais. E Ryuto fica emocionado com isso. Depois disso, eles vão sair do barco. E Ryuto sai antes e estica sua mão para ela segurar. E Shirakawa segura sua mão e não solta mais, dizendo para ficar assim mais um pouco. Elas então começam a caminhar de mão dadas. E Shirakawa pede para ele parar de chamá-la assim, dizendo que seu nome é Runa. Ryuto com isso pensa que não consegue chamar uma menina pelo nome. É muito difícil para ele. Ele até tenta chamá-la de Runa, mas fica tudo bugado, sem conseguir dizer. Shirakawa com isso começa a rir. Ele diz que irá esperá-lo até que ele possa chamá-la pelo nome de forma natural. E eles caminhando, Shirakawa comenta que sua mão é gelada. Ryuto pede desculpas, dizendo que está tenso. Mas Shirakawa diz que está tudo bem, que ela irá esquentar para ele. Ele diz que isso dá até uma certa vergonha. E comenta que talvez não seria assim se eles já tivessem feito aquilo quando se conheceram. Coisas culturais. Que ficar de mão dadas e beijar, tudo causa vergonha agora. Ele diz que cada vez que sente ele perto dela, acha que se apaixona um pouco mais. E Ryuto com isso, fica feliz tendo a Shirakawa ao seu lado. E depois disso, a cena muda para Kurosa em seu quarto, pensando no Ryuto. E não sabe o que fazer com esses sentimentos. E pensa no que ele havia dito, que quando ela conhecer alguém de quem ela realmente gosta, porque ela não tenta ser simplesmente uma pessoa que lhe amará. E ela pensando nisso, pensa na Shirakawa, que é a garota que lhe ama, e teve a ideia de se tornar Shirakawa, dizendo que basta tomá-lo dela. E assim termina o episódio.